Queremos saudar a família de Deus através da IPLS na manhã deste dia, um dia especial para nós. Deus reservou o domingo, o dia do Senhor, para adoração, louvor à sua eterna glória. E nós hoje temos um convite especial a todos os irmãos em Cristo, a toda a família de Deus, estarmos em jejum e oração, intercedendo as bênçãos de Deus para a nossa pátria, para o mundo inteiro que jaz diante desta pandemia, por nós todos conhecida, coronavírus, a Covid-19, que tem assolado vidas. Aqueles que puderem, possam estar em jejum e oração. Nós sabemos que nem todos têm o privilégio de ter o dia todo em jejum, mas você possa reservar momentos de oração, de intercessão diante do nosso Deus, consoante a sua disponibilidade. E assim nós continuaremos como igreja, anunciando a palavra de Deus, o Evangelho das Boas Novas do Senhor Jesus. No Salmo 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite anuncia conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e a sua palavra até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, para que ele não dormite, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, exaltado seja o teu nome. A tua palavra nos revela que os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Quem somos nós, ó Deus, para estarmos diante da tua grandeza, da tua glória e da tua presença, senão pelas misericórdias de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Ó eterno Deus, cuida de nós, atende, ó Pai, o nosso clamor, visita a vida do teu povo e que a tua mão poderosa e benfazeja continue nos assistindo, fazendo sempre a tua vontade sobre nós e obedientes à tua palavra, ao teu mandado. Queremos estar certos da tua presença, certos da vitória de Jesus Cristo, certos da sua volta triunfal e gloriosa para nos levar à eternidade. Enquanto aqui estivermos, possamos, ó Deus, humildemente te obedecer, seguir os passos do Senhor Jesus e anunciar
o Evangelho das Boas Novas, que produz a salvação para a vida eterna. Humildemente assim te bendizemos e te clamamos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o momento que nós temos para confessarmos as nossas faltas diante do nosso Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, na primeira epístola, nós lemos a partir do versículo 5 até o versículo 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nos seus... se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus amados, curvemos as nossas frontes silenciosamente e no momento de intercessão, de confissão de pecados, falemos com o nosso Deus. Deus presente, Deus justo, Deus fiel, que ouve a oração do seu servo. Confessemos a Deus os nossos pecados. Bondoso e eterno Deus, a tua palavra, Senhor, nos diz que se nós mentimos, não temos comunhão contigo. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos efêmeros, limitados neste mundo vil, neste mundo tenebroso. Mas temos diante de Ti um advogado por excelência, o Senhor Jesus. E assim queremos viver em comunhão contigo, ó Deus, apesar das lutas, das aflições, das enfermidades, das angústias. Transforma o nosso viver para uma vida de comunhão contigo, vivendo a tua palavra, vivendo e expressando a tua verdade em nós, através do teu poder que opera em nós. Por Jesus Cristo, o teu Filho amado, é quem clamamos, é quem pedimos o socorro, porque Jesus é o nosso eterno Salvador. E é no nome dele que humildemente te clamamos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus amados, a palavra de Deus também nos assegura que Deus é o Deus perdoador, é o Deus que cuida do seu povo. E no Salmo de número 32, nós lemos as seguintes expressões do salmista: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Que seja esta a nossa convicção, seja a certeza do nosso coração que temos um Deus perdoador em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Para a meditação desta noite, nós queremos trazer para o coração da amada igreja, daqueles que nos acompanham através da mídia, a palavra de Deus que está registrada no livro dos
Atos, livro histórico do Novo Testamento, no capítulo de número 3, versículos 1 a 10, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que ele desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Oremos mais uma vez. Eterno e bondoso Deus, a Tua palavra foi lida e agora, Pai, consoante a Tua vontade, será exposta. Ó Deus, dá-nos humildade, dá-nos reverência à Tua palavra, dá-nos entendimento do Teu recado santo aos nossos corações. Ó Pai, que possamos meditar, refletir e aplicar a Tua palavra. Humildemente assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, esse texto narra a história da cura de um homem coxo de nascença. E diz-nos o texto que Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Os versículos 4 e 6. Precisamos entender, irmãos amados, o contexto desta narrativa sobre alguns aspectos. Primeiro, quem era aquele homem? A Bíblia diz que era um homem coxo, e no capítulo 4 nós encontramos o registro que ele tinha mais de 40 anos, não era um jovem, era um homem que diariamente era levado à porta do templo para esmolar, um homem sem esperança de vida, um homem que vivia à mercê de favores. Ele tinha uma mente sã, mas ilimitado em suas funções e ações físicas. Este é um quadro não muito distante de nós, porque temos contemplado pessoas assim, pessoas impossibilitadas da locomoção e que precisam da ajuda dos outros. O outro aspecto, o contexto dos apóstolos. Quem eram Pedro e João? Discípulos que conviveram com Jesus, experimentaram os milagres de Jesus, conheciam a Jesus através do seu ministério terreno, estiveram com Jesus durante toda a sua trajetória terrena, até o momento da sua prisão,
da sua crucificação e morte. O outro contexto, o contexto histórico a quem nós nos referimos nesta leitura da Palavra de Deus, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, o livro que narra o início da igreja primitiva diante das perseguições, diante das lutas, diante de tantas coisas que aconteceram aos nossos irmãos no passado, mas não é sobre problemas ou dificuldades que nós queremos ressaltar, mas a importância do cumprimento das profecias. Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos que ele enviaria o seu Espírito Santo. E isto aconteceu. Logo no primeiro capítulo, no versículo 8, nós lemos a expressão do sagrado escritor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas o Espírito Santo veio sobre a igreja, sobre os discípulos, após a ascensão de Jesus. Jesus foi elevado aos céus, às alturas, como havia dito, e essas profecias se cumpriram. Então nós vemos que a palavra de Deus continua sendo cumprida diante de nós, diante do povo que Deus escolheu. E Pedro e João, obedientes à palavra de Deus, eles continuam pregando o Evangelho. Pedro pregou, muitos se converteram, e ele e João, dando o seu testemunho como pessoas de Deus, discípulos do Senhor Jesus, subiam ao templo para a oração. E aqui nós encontramos algo extraordinário. Pedro e João, ao entrarem no templo pela hora nona, às 15 horas, encontram aquele homem que assentado ali estava diariamente a pedir esmola. E Pedro e João fita aquele homem e pede a ele: olhe para nós. Esta expressão, olhe para nós, é exatamente o contexto desta mensagem que nós queremos compartilhar com a igreja nesta oportunidade. Olhe para nós. Porque Pedro e João pediram àquele homem para que olhassem para ele. Nós vamos encontrar algumas expressões que nós podemos aduzir deste texto. Enquanto Pedro e João estavam olhando aquele homem, contemplando aquele homem, e o pediram para que ele olhasse para eles, é como se eles estivessem dizendo para aquele homem: você é uma pessoa de potencial, o seu problema é que você não anda. Nós éramos iguais a você, o problema é que nós andamos. Você tem algo que se separa de nós fisicamente, porque nós não somos aleijados. Você é um coxo que vive isolado, literalmente dependente dos outros. Você tem necessidades, nós reconhecemos tudo isso. As suas necessidades em dois aspectos: material e espiritual. Na material, você precisa de uma casa, de uma família,
de comida, de transporte. A sua necessidade espiritual, você precisa de Jesus. Logo, a sua situação de pedir esmola, você o faz porque você é um necessitado. E você precisa sair dessa situação, esmolar, pedir favores diariamente. Você ocupa as pessoas para que você possa aqui estar cumprindo também um ritual, porque no judaísmo dar esmola era uma ação louvável, uma ação religiosa. E Pedro e João, ao pedirem àquele homem coxo que olhassem para ele, algo extraordinário Deus tinha preparado. Talvez Pedro e João não pudessem imaginar o que iria acontecer, porque Pedro e João são homens e foram homens carnais, pecadores, iguais a mim e a você. Mas há algo muito importante que nós destacamos nesta passagem. A coragem de Pedro e João em, olhando para aquele homem, dizer para ele: olhe para nós, porque Pedro e João viviam a experiência do poder de Deus através do seu Santo Espírito. O poder de Deus que está em nós, esteve em Pedro e João, esteve em tantos outros que receberam e seguiram a Jesus, e estava ali realmente a resposta, porque deste grande acontecimento. Jesus Cristo, referindo-se a este aspecto do seu poder, ele diz, respondendo a uma pergunta dos seus discípulos acerca do poder de Deus. Jesus Cristo então disse que o reino de Deus está dentro de vós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 21, encontramos esta expressão do Senhor Jesus: nem dirás, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esta é uma resposta clara, objetiva, do milagre que fora operado na vida daquele homem, através de Pedro e João. Pedro e João ali estavam, poderiam ter dado uma moeda para aquele homem e continuarem a sua caminhada, adentrarem no templo, fizessem a sua adoração e fossem embora. Mas não foi assim na permissão de Deus, porque Deus tem um propósito para nós em Cristo Jesus, nos salvar, nos tirar da perdição, nos tirar da nossa paralisia espiritual e nos transportar para o reino do seu amor. Quando Pedro e João disseram para aquele homem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos, significa para nós que eles, como homens de Deus, pela fé no Senhor Jesus, deram aquilo que eles possuíam. E é o nosso testemunho. Nós precisamos dizer para o mundo: olhem para nós, como igreja do Senhor Jesus. Não temos poder, não somos poderosos em termos humanos, físicos ou intelectuais, mas a fé que está em nós faz com que a pregação do Evangelho seja realizada e Deus, assim, com o seu poder, a sua vontade soberana, faça transformar a vida daqueles que estão marginalizados, discriminados, isolados, necessitados, enfim, daqueles que não têm paz, não têm alegria no seu coração, conheçam Jesus e haja transformação de vidas. Há um relato histórico que São Tomás de Aquino, visitando o Vaticano, o pontífice lhe mostrou o ouro, lhe
mostrou as riquezas e disse aí, tudo isso nós temos, não podemos dizer, como Pedro e João, não temos prata nem ouro. Tomás de Aquino, então, replicou, mas a igreja não pode dizer que ande ou levante-se. O ouro, a prata, a riqueza não gera poder em nós. O poder que gera em nós é o poder do Espírito Santo de Deus. Isto parece ser simples nas nossas palavras, nossa citação, mas é o poder de Deus em nós. Olhem para nós, disse Pedro e João. O outro aspecto, a coragem para dizer o que não tem. Pedro e João, colocando-se como referencial, afirmou para aquele homem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Algo extraordinário. Isto te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Parece que para a igreja hoje está esta determinação, este imperativo, dizer para os aleijados que nós encontramos na nossa sociedade: em nome de Jesus, levanta e anda. Não é bem assim que a coisa funciona. Este dizer, em nome de Jesus, levanta e anda, tem a condição da vontade soberana de Deus. E o que nós queremos não é que os aleijados deste mundo levantem-se e andem, mas o que a igreja anuncia e prega é que haja salvação de almas, porque o coxo e o aleijado, os deficientes, com a sua alma, com a sua convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, entrarão nos céus como nós que já temos Jesus. A diferença para nós entendermos é que ali estava um homem a mendigar o pão, a pedir esmolas, porque ele não tinha condições de se locomover. E através do milagre, diz a Bíblia, que ele levantou, entrou no templo, louvando e glorificando a Deus. Dizer o que não tem. A palavra de Deus nos registra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículos 1 e 2, de uma viúva que disse para o profeta o que ela não tinha, e Deus fez com que houvesse abundância de bens materiais, de comida na sua casa. Coragem para dizer o que não temos. Precisamos entender que precisamos da santificação, precisamos de ter alegria, precisamos de uma salvação em Cristo Jesus, precisamos de um Salvador. Para aqueles que não têm a salvação, não têm as vidas de santificação, não têm paz, não têm alegria na sua vida, Jesus Cristo é o Senhor e Ele se oferece a nós para o cumprimento da palavra de Deus. O último aspecto, a coragem para dizer o que tem para dar. Pedro não tinha para dar àquele homem ouro e prata, era o que ele precisava. Aquele homem precisava do ouro e da prata, precisava do dinheiro, precisava da moeda para comprar o alimento para si, para sustentar, quem sabe, a sua casa, a sua família. O texto não diz isto, mas nós podemos imaginar para que servia o dinheiro que aquele homem recebia. Mas Pedro e João ofereceram mais do que dinheiro para ele. Ofereceram o que é mais precioso à vida de uma pessoa, ofereceram a Jesus. E aquele homem não negou, como Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16: não me avergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ora, aquele homem não recusou olhar para Pedro e João
porque através do seu olhar, ele recebeu o mais precioso, a salvação em Cristo Jesus. Olhe para nós, é a nossa palavra como igreja. O mundo precisa olhar para nós. Precisamos dizer para o mundo o que não temos, para que Deus complete em nós o que precisamos. Precisamos ter a coragem para dizer o que nós temos para dar, o nosso testemunho cristão. Ora, vimos lá no início que o livro de Atos dos Apóstolos narra a trajetória da igreja, o seu início, as perseguições. Tantas e tantas foram as consequências que sofreram os nossos antepassados, mas a mão de Deus esteve presente, guiando, sustentando e abençoando, fazendo com que os discípulos do Senhor Jesus, até hoje, nós, os nossos dias, possamos estar de pé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós podemos dizer para o mundo: olhem para nós, olhem para a igreja não perfeita, não uma igreja de pessoas físicas totalmente perfeitas, não pessoas intelectualmente preparadas tão somente. Olhem para nós como servos do Senhor, humildes, obedientes, alegres, destemidos, para anunciarem conosco a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Não podemos nos omitir que estamos diante de uma pandemia. E esta pandemia, ela não é a única que assola o mundo e assola a nossa pátria, mas nós temos a plena certeza que a igreja do Senhor Jesus encontra-se diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus fiel, de um Deus que espera a nossa fidelidade para com Ele, que possamos dizer para Deus aquilo que nós necessitamos, para que juntos, como igreja, povo de Deus, possamos continuar pregando o Evangelho e dizendo àqueles que nos cercam: olhem para nós. Não somos perfeitos, mas temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E, finalizando, gostaria de deixar uma aplicação, uma pergunta a cada um de vós: o que o mundo tem visto em nós? A mesma autoridade de Pedro e João olha para nós, deve ser a voz da igreja, hoje e sempre. O nosso testemunho cristão deve contribuir para agregar almas para o Senhor Jesus. Crescimento gerado pelo poder do alto e não do alto poder. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse João, no capítulo 3, versículo 30, referindo-se a Jesus. Não repetindo o que já falamos. 2 homens, servos do Senhor Jesus, experimentaram com Jesus do seu ministério, e após a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, estes 2 homens estão caminhando em direção à casa do Senhor para adorar, louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele momento, não apenas 2, mas agora 3, porque diz a Bíblia que aquele homem levantou-se e com alegria entrou no templo saltando e louvando a Deus. Olhe para nós, é a nossa mensagem como igreja, e que haja alegria, louvor, exaltação, júbilo nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa família maior, a igreja do Senhor Jesus, e a igreja
que nós representamos a IPLS, que nós possamos em alto e bom tom, com temor do Senhor, com intrepidez, dizermos para o mundo que nos cerca, o mundo que nos odeia, o mundo que jaz no maligno, olhe para nós. E assim, com esta aplicação da ação do poder do Espírito Santo de Deus em nós, possamos, irmãos, com alegria, júbilo, continuarmos a nossa jornada até que Cristo venha e consuma este mundo tenebroso com a sua volta triunfal e gloriosa, e estaremos para sempre com o Senhor da glória. Que Deus nos abençoe e que você possa refletir nesta mensagem. O que o mundo tem visto em você, em mim, em cada um de nós, que façamos tudo para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar? Eterno e bondoso Deus, Pai amado, ó eterno Deus, na simplicidade da Tua palavra, na simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, nós queremos andar, queremos saltar de júbilo, louvando e exaltando o Teu nome, tendo nas nossas vidas, tendo dentro de nós o Teu reino, através do Senhor Jesus. Transforma as nossas vidas, transforma, ó Deus, o nosso querer, o nosso intento, transforma as nossas mentes, corações, enche-nos, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para que como igreja possamos dizer a este mundo vil: olhe para nós, que o mundo veja em nós a beleza de Cristo, o perfume de Jesus. Não importam as circunstâncias que nos cercam, não importam as pandemias, não importam nada neste mundo. O que importa para nós é termos Jesus como Senhor e Salvador, Jesus como nosso eterno e meio redentor, Jesus que voltará para levar a sua igreja à eternidade. Que haja preparação em nós, possamos dizer para Deus aquilo que não temos, mas também dizermos para Ele o que temos: fé em Jesus, fé em Jesus, fé em Jesus. Somente Ele é o nosso mediador, é o nosso eterno Salvador, e é no nome dEle que oramos. Amém.